Os outros responderam: nós também vamos com você. Grava isso aqui. Vou pescar e nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filho, será se vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, já não puderam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. E Jesus lhe disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. E a rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer, venham comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabia que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: então apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro lhe cingirá. Quer dizer, lhe vestirá, né? O levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me, siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Aleluia. Só até aqui no 23, tá bom demais. Queridos, nós vemos aqui a sequência da ressurreição de Cristo. Aqui, como nós vimos semana passada, Jesus havia ressuscitado. Nós vimos, você lembra muito bem, que Pedro havia negado Jesus por 3 vezes, né? E aqui nós vemos a sucessão da história, onde Pedro é restaurado da sua negação, né? Pedro aqui, a história de Pedro e a sua restauração após a negação de que Jesus é um exemplo claro de como Deus não apenas perdoa, essa restauração que Jesus faz na vida de Pedro. É o exemplo claro de que Jesus não só perdoa, mas também restaura, ou nos restaura para cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Nós lemos aqui que após a ressurreição de Jesus, Jesus aparece aos seus discípulos na margem de um mar, o mar de Tiberíades.
e oferece ali uma oportunidade para que Pedro se restaure. E ao mesmo tempo que ele restaura a vida de Pedro, ele oferece ou reafirma para Pedro a sua missão. Ali a gente vê claramente Jesus fazendo uma obra na vida de Pedro. Eu não quero me ater aqui ao milagre que aconteceu, não, esse não é o tema. Não é sobre o milagre que eles jogaram uma rede e veio um monte de peixe, a gente já falou sobre isso. Mas eu quero aqui focar na obra que o Senhor Jesus Cristo fez de restauração sobre a vida de Pedro. Jesus aqui, ele traz um novo começo para Pedro. Ele restaura, ele reseta a vida de Pedro. E ele diz assim: Pedro, vamos fazer o seguinte, vamos zerar tudo, vamos começar do início, vamos começar de novo. Porque, gente, eu vejo esse Deus, o Deus que ele tem prazer em nos restaurar. Eu vejo um Deus que tem prazer em nos fazer começar de novo. Deus não quer que a gente fique vivendo uma vida velha, cheia de coisas erradas, escondendo as coisas para debaixo do tapete. Não, eu vejo um Deus que prefere derrubar tudo e fazer tudo de novo, tudo do zero. É igual uma construção. Se você tem um alicerce prejudicado, se você tem uma parede velha toda torta, os tijolos vai tudo torto, não adianta você querer construir ali em cima. A melhor coisa que tem é derrubar tudo, passar o trator, limpar o campo, limpar o terreno e construir tudo de novo. E o nosso Deus é especialista em fazer novos começos. Amém? Essa palavra eu quero lançar sobre a tua vida hoje, sobre a minha vida. Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, Ele é especialista em fazer novos começos. Ao contrário de Satanás, não. Satanás, ele gosta de ficar acusando a pessoa. Ele gosta de ficar lembrando a gente dos nossos pecados. Ele gosta de ficar lembrando a gente das nossas falhas. Ele gosta de ficar lembrando a gente das nossas quedas. Porque ele quer que a gente sempre esteja num ciclo vicioso. Satanás quer ver a gente num ciclo vicioso. Que ciclo vicioso é esse, pastor? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta e nunca muda de vida. Quantas pessoas Satanás tem enganado dentro das igrejas, nesse ciclo vicioso, que nunca muda, que nunca tem transformação, que nunca tem libertação, nunca tem mudança total de vida. Não, é só nesse negócio, levanta, cai, um dia é de Deus, outro dia é do diabo, um dia é de Deus, outro dia é do diabo, um dia é convertido, outro dia não é mais, um dia é convertido, outro dia não é mais. Esse ciclo vicioso é um ciclo de Satanás. O nosso Deus não. Ele prefere derrubar tudo, passar o trator e começar tudo de novo. Não se envergonhe. Quando Deus chegar para você e disser assim: olha, você precisa zerar a sua vida e começar tudo de novo. Você sabe qual é a coisa mais linda que tem para um cristão? É quando ele passa por esse processo. É quando ele passa pelo processo de zerar tudo e começar tudo de novo. Isso é a melhor coisa que tem. Se você não experimentou isso ainda, e você está com a vida cheia de nós, cheia de coisas que te atrapalham, cheia de coisas que impedem de você crescer, você precisa fazer um reset desse na sua vida. Você precisa derrubar as coisas velhas, você precisa passar o trator, você precisa alinhar tudo e começar tudo do zero, e começar correto, e começar com base, com firmeza. Amém? Não importa se você já veio de outras igrejas, se você já passou em um bocado de igreja, se você já foi líder de alguma coisa, se você já foi encarregado de alguma coisa. Não interessa quanto tempo você tem de crente, de cristão. A única pessoa que quer que você fique num ciclo vicioso é Satanás e o inferno. O Senhor não, o Senhor ele quer começar tudo de novo. Ele é especialista em novos começos. Amém? Mas aí vamos voltar aqui para o contexto.
O que estava acontecendo nesse momento? Os discípulos estavam ainda com a dor do luto. Jesus tinha ressuscitado. Eles ouviram que Jesus ressuscitaram. A gente viu semana passada que eles até duvidaram, tiveram medo, mas depois eles começaram a acreditar. Mas Jesus sumiu. No máximo, 2 dos discípulos viram ele no caminho de Emaús. Simplesmente Jesus some. E aí fica aquela coisa vaga, fica aquele buraco. E agora? Agora eles olham para o outro. E agora? Jesus sumiu. Não, mas viram ele no caminho de Emaús. Sim, mas ele sumiu. E o que nós vamos fazer? Aí Pedro olha para o outro e diz: e agora, galera, o que a gente faz? Aí Pedro disse assim: cara, eu só sei pescar. Eu sou pescador, meu pai era pescador, meu avô era pescador, eu só sei tirar peixe do mar. Então vamos pescar. Aí Pedro disse: sabe de uma coisa? Eu vou pescar. Aí os outros dizem assim também: então estamos juntos, vamos pescar. Eles se reúnem e fazem essa pescaria aqui, né? Que não é o foco que eu quero entrar, mas eles vão pescar. No momento que eles estão lá, alguém aparece na praia. Esse alguém era quem? Jesus. No momento que eles estavam lá, naquela luta, pescando, tentando tirar o peixe lá e não conseguiram de jeito nenhum. Aí Jesus chega, dá a ordem: não, joga a rede para o outro lado que dá certo. E eles ficaram atemorizados e disseram assim: tem alguém na praia ali falando com a gente. E eles no barco assim distante, Jesus lá na praia, e tem alguém ali. Não, ele mandou jogar a rede, então vamos jogar e tal, e jogaram aquela coisa toda. E de repente eles ficaram assim impressionados e começaram a perceber que era Jesus, mas não queriam perguntar. Quando de repente eles voltam com os peixes, e quando eles voltam da pescaria, simplesmente estava lá na beira da praia um churrasco, um jantar, uma refeição, peixe assado na brasa. Jesus tinha preparado um banquete para eles. Jesus tinha preparado um momento de comunhão para eles. Jesus queria tratar alguma coisa na vida deles, antes deles começarem o ministério deles. Jesus queria tratar, e Jesus queria tratar a partir do líder. Quem era o líder? Pedro. Só que você lembra que semana passada eu falei que Pedro estava em dívida com Jesus? Pedro ficou em dívida com Jesus pela besteira que ele fez. Antes da crucificação, ele se viu numa situação de fraqueza. Ele negou Jesus 3 vezes. E ele se sentiu ali profundamente culpado e indigno, triste, entristecido. E o mesmo Pedro que havia sido escolhido por Jesus para ser um dos pilares da igreja, se você lê Bíblia, você lembra. Jesus chega para ele e pergunta: quem tu acha que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: opa, acertou. Sobre essa pedra aí eu vou fundar a minha igreja. Sobre essa afirmação eu fundo a minha igreja. E eu vou te usar, Pedro, em outras palavras, para você ser uma das colunas da minha igreja. Como realmente foi. Se você ler em Atos dos Apóstolos, a gente vai confirmar isso. Mas o mesmo Pedro que Jesus afirmou que sobre ele seria um dos colunas da igreja, era o mesmo Pedro que estava frustrado pela besteira que ele fez. Mostrando que Pedro era um homem falho como qualquer um outro. Me perdoe os amados irmãos católicos que estiverem me assistindo agora, mas não tenho como dizer que Pedro foi o primeiro Papa. Primeiro que a religião diz que o Papa é infalível. E Pedro não era infalível. Pedro era totalmente cheio de falhas, assim como eu e como você. Mas o mais interessante de tudo isso é que Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus não está procurando pessoas infalíveis para fazer a sua obra. Deus está procurando pessoas que têm um coração desejoso de servir a Ele,
que reconheçam suas falhas, seus pecados, que reconhecem que são pessoas que podem falhar a qualquer momento, que têm fraquezas, e que precisamos ser restaurados das nossas falhas, das nossas imperfeições. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que muitas vezes, amados, nós passamos por momentos em que nós sentimos que falhamos em nossa jornada. Sentimos vergonha, culpa. E por isso, Satanás se aproveita e diz assim: não, sai da igreja. Tu é falho, tu não muda, tu não presta. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Mulher, falando agora para a família, ontem a gente teve uma célula de casais aqui poderosa. Mulher, você não estava aqui ontem? Aprenda, mulher, não abra a boca para dizer que seu marido não tem jeito. Homem, não abra a boca para afirmar que a sua esposa não presta, não muda, é isso, é aquilo outro. Não fale essa besteira. Não fale. Porque o nosso Deus, Ele é especialista em transformar pessoas. E Satanás, ele é especialista em ficar botando na cabeça da pessoa: não vai para a igreja mais não vai mais não, esse negócio de igreja não é para ti não, tu não muda. Não vê não, ó, tu só fica caindo, cada vez que a pessoa cai, ele vai lá e sopra no ouvido da pessoa: não, ó, tá vendo, ó, tá vendo, ó, tá vendo, ó, tu errou de novo, tu caiu de novo. E aí ele trabalha com a culpa, com a vergonha. Já o Senhor, Ele trabalha com a restauração. Ele não nos rejeita, mesmo quando erramos, apesar de colhermos os frutos dos nossos erros. Mas Ele não nos rejeita. Ele nos ama, porque Ele quer sempre nos restaurar e nos usar. Amém? A questão é, eu sempre falo aqui, a questão não é quando eu erro, não é com o meu erro, a questão é como eu ajo quando eu erro. Errar, todos erram. A questão é qual é a minha atitude, qual é a sua atitude quando você erra. Se arrepende? Você tem arrependimento ou não tem? Ou simplesmente cresce o nariz, estica o peito e vai procurar alguém para botar a culpa do seu pecado, do seu erro? Não. Nós temos que aprender a não culpar mais ninguém pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Nós somos os culpados dos nossos pecados. Amém? Nós não podemos fazer como o outro ladrão da cruz, que ficou orgulhoso, enquanto que o outro ladrão do outro lado, da direita, reconheceu que era pecador e que Jesus estava ali injustamente. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Amém? Voltando ao contexto, Jesus aparece à beira do mar, prepara uma refeição e restaura a comunhão com eles. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, não adianta eu começar a minha igreja se eu primeiro não restaurar Pedro. Eu preciso restaurar a vida de Pedro para que a minha igreja seja fundada, para que a minha igreja venha crescer, para que a minha igreja venha fazer o reino e ganhar as vidas que tem que ganhar. Porque a hora é aquela, a hora era agora. Ele já havia ressuscitado, ele estava para subir ao Pai, o Espírito Santo ia descer, a igreja ia se levantar, ia ganhar o mundo. Mas como que ele ia fazer isso se Pedro ainda precisava ser restaurado? Se Pedro ainda estava em dívida? Se Pedro ainda precisava ser tratado? Pedro hoje representa cada um de nós. Amém? Cada um de nós temos um pouco de Pedro. Cada um de nós precisamos reconhecer que nós temos um pouco da incredulidade ou da falta de espiritualidade que Pedro tinha. Talvez da teimosia. Uns da teimosia, outros do não pensar quando agir, e etc., como nós já vimos com Pedro. Mas Jesus vai lá e restaura Pedro. Jesus prepara um banquete, Jesus prepara uma comunhão para restaurar a espiritualidade de Pedro, para que a partir de ali a igreja começasse realmente a existir.
Jesus restaura Pedro para restaurar o corpo dele aqui na terra. Presta atenção, a restauração de um é bênção para todos, pois nos leva a viver o poder da unidade. Toda restauração que Deus faz, Ele tem um propósito. O Senhor é o Deus que restaura. A gente precisa crer nisso. Por isso que eu digo, mulher, não abra a boca para dizer que seu marido não tem jeito. Não abra a boca para dizer que seu marido é endemoniado, seu marido é isso, seu marido é aquilo. Não, seu marido é o que Deus determinar para ele. Porque se Deus quiser que ele seja o homem mais santo da terra, ele vai ser. E agora? E você? Quem é você para dizer que ele não vai ser? Se Deus quiser levantar ele como pastor, como missionário, como profeta, e agora? Quem é você para dizer que ele não vai ser? Da mesma forma, o marido ou a mulher, tanto faz. Nós temos que parar de colocar nas pessoas um rótulo. Nós temos que parar de colocar nas pessoas um rótulo. Pedro estava carregando um rótulo de ser o cara que negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus chegou naquele momento, Jesus prepara aquela ceia, aquela comunhão na praia, para dizer assim: a partir de hoje, Pedro, você não será mais conhecido como o discípulo que me negou 3 vezes. A partir de hoje, Pedro, você será restaurado e você será um grande líder da igreja. Nós temos uma mania de rotular as pessoas por conta das suas fraquezas, dos seus pecados. É triste isso que nós fazemos, enquanto que Deus quer mudar. Ah, pastor, mas tem gente que não muda. Eu sei que tem gente que não muda, mas é a pessoa e Deus. Tem uns, eu creio, que não vão mudar nunca, mas Deus vai deixar vivo até a última oportunidade, para ele ter a oportunidade de se converter, de criar vergonha na cara, de mudar de vida. Deus vai dar chance todo dia. Aqui mesmo, vizinho, a maioria daqui conhece o vizinho que tinha aqui. Pregava nas igrejas. De vez em quando estava empalitosado por aí pregando nas igrejas. Quando a gente olhava, estava ali no sinal, vendendo, usando droga. Vocês sabem. Mas durou anos. E Deus dando oportunidade. Deus dando oportunidade. Está aqui, eu quero te restaurar, eu quero te restaurar, eu quero te restaurar, eu quero te restaurar. E eu olhava e dizia assim: meu Deus, o que é que Deus quer na vida desse rapaz? O que é que Deus quer na vida desse rapaz? Tanta oportunidade que ele tem. Até que um dia acabou a oportunidade. Morreu na calçada da igreja, bem aqui desse lado aqui, do lado de lá. Acabou. E quem somos nós para julgar os outros? Cada um tem um tratar de Deus. Amém? Nós devemos nos preocupar com nós mesmos, com a nossa espiritualidade. Nós não temos o direito de rotular as pessoas. Nós não temos o direito de chegar para Pedro e dizer: Pedro, tu vai ser sempre o cara que negou Jesus. Não. Porque sempre haverá uma oportunidade para ser restaurado, para sermos restaurados. Amém? A pessoa que vai decidir se ela quer ou não. Se ela não quer, é problema dela, mas Deus vai dar sempre a oportunidade dela ser restaurada. E ninguém tem nada a ver com isso. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Eu quero falar agora 3 verdades sobre a restauração da unidade. Primeiro, Jesus nos restaura na comunhão, não no isolamento. Isso é muito interessante. Jesus nos restaura na comunhão, não no isolamento. Jesus foi restaurar Pedro junto com os demais irmãos. Eles estavam juntos, lembra? Vou pescar, também vamos. A restauração dele foi junto. Quando Jesus aparece e prepara aquele pão e peixe ali, na beira da praia, Jesus chega para eles e diz o quê? Venham comer. Venham comer. Jesus não chamou só Pedro. Jesus chamou os discípulos. Venham comer.
Senta aqui. E ali ele trata Pedro. Mas ele trata Pedro na comunhão. Se você é uma pessoa que não gosta de ter comunhão com os seus irmãos, você tem que rever os seus conceitos. Ah, mas eu não gosto de estar no meio de gente. Tem gente que fala isso, né? Não aqui, mas eu sei que por aí tem gente que fala isso. Ah, mas eu não gosto de estar no meio de gente, que essas pessoas falsas, não sei o quê. Engraçado, eu já vi gente dizer isso das pessoas da igreja. Eu não gosto de estar no meio dessa igreja porque tem muita gente falsa. Mas aí no outro dia de manhã, fala isso no domingo, no outro dia de manhã, segunda-feira, vai trabalhar. E chega lá na empresa, está cheio de gente falsa. Gente querendo derrubar ela, gente querendo passar a perna nela. Eu nunca vi ninguém chegar pro dono da empresa e dizer assim: ô, patrão, dá minhas contas aí. Por quê? Não é porque está cheio de gente falsa nessa empresa aqui. Eu não quero trabalhar com esses falsos aqui, não. Ninguém faz isso. Mas na igreja faz. Por que nós somos hipócritas? Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Por que na igreja eu rotulo as pessoas e lá no meu trabalho eu estou abraçando e beijando os falsos, mas na igreja eu não quero andar perto dos meus irmãos? Porque eu acho que eles são falsos, que eles são isso, que eles são aquilo, sei lá, o rótulo que a pessoa dá. É hipocrisia. Já parou para pensar que isso é hipocrisia? Eu prefiro 10 vezes, 1000 vezes, estar na minha igreja, no lado dos meus irmãos, cheio de problemas, mas nós estamos ali lutando, mas nós estamos ali sendo tratados, mas o Espírito Santo está ali tratando a nossa vida, trata um, trata o outro, dá oportunidade para um, dá oportunidade para outro. Deus toda a vida está nos tratando, nos moldando. O martelo de Deus está todo dia nos batendo, nos transformando, nos talhando, amém? É a obra de Deus, isso é igreja, igreja é oficina. Não corra de oficina. Interessante isso. Infelizmente, vemos milhares de pessoas que, ao se machucarem, se afastam da comunhão, ao invés de buscarem cura e restauração. Hoje em dia, o que mais vemos são pessoas que já foram de igreja, mas estão afastadas, magoadas. Só você dar uma vasculhada assim na internet, no Brasil todo, você vai ver o tanto de gente que está afastado. A gente mesmo foi evangelizar aqui um dia desse. Não, eu já fui de igreja. Não, também já fui. Não, também já fui. Eu também já fui, mas estou afastado. Você não imagina o tanto de gente que já esteve na igreja, que já esteve ouvindo a palavra, que já esteve louvando ao Senhor, ou até servindo a Deus, mas por uma besteira ou por outra se machucou, se magoou e se afastou do corpo de Cristo. Deus nos trata na comunhão. Você não pode, isso é hipocrisia. Ah, porque fulano fez isso comigo. E você, quantas coisas não já fez com os outros também? Hein? Porque fulano, eu rotulo fulano porque fulano faz tal coisa comigo. E você já fez milhares de coisas com os outros. Então você tem que se rotular também. Eu não posso acusar o outro se eu também sou pecador. Todos nós somos Pedro. Todos nós temos a natureza pecaminosa de Pedro. Por isso todos nós precisamos do agir do Espírito Santo na nossa vida, nos restaurando dia após dia. Amém? O único que pode se achar perfeito, ou melhor, o único que se achou perfeito, melhor do que todos, caiu. E virou quem? Você já sabe quem ele virou, não sabe? E arrastou a terça parte de anjo. Você sabe o que eu estou falando, não sabe, sim ou não? O único que se achava perfeito, o único que se achava melhor, acima de Deus. Segunda coisa que eu aprendo é que a restauração de Pedro é pública, pois o chamado é coletivo. Jesus restaura ele ali na frente dos seus irmãos. Você viu o tratar de Jesus aqui na vida de Pedro? Vamos ver de novo. Se você não prestou atenção, eu vou te marcar aqui para você. Versículo 15. Olha o tratar de Jesus com Pedro. Isso foi na frente de todo mundo.
ou na frente deles, né? Dos seus irmãos lá. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, depois que eles encheram o buchinho deles, Jesus chega para Pedro e pergunta: ô Pedro, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Jesus lhe disse: então apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: ô Simão, filho de João, você me ama? Jesus respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Jesus então lhe disse: então pastorei minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? E aí ele fica triste, porque Jesus perguntou pela terceira vez. E aí ele responde: o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu o amo. Você consegue perceber o tratar de Jesus na vida de Pedro? Você consegue perceber aí? Quantas vezes Jesus pergunta para Pedro se ele o ama? Quantas? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Entendeu aí agora? O tratamento. Jesus não estava fazendo aquele negócio ali em vão. Aquela comunhão que Jesus estava fazendo não era em vão. Aquela comunhão, aquele pedaço de peixe assado e aquele pão, Jesus não estava fazendo para encher o bucho de ninguém. Jesus estava fazendo ali um tratamento na vida de Pedro. Jesus estava quebrando aquele rótulo que Pedro tinha ficado, tirando de dentro de Pedro aquela culpa, aquela amargura, aquele peso que ele estava carregando para o resto da vida. Se ele não fosse tratado, ele carregaria pelo resto da vida esse peso, essa culpa de ter negado Jesus. Há poucas horas antes de ser crucificado. Mas o amor de Deus é tão grande que ele vai lá e pega a gente e mexe dentro daquilo que nos dói. Pedro carregava uma culpa, uma dor, uma amargura. Ele podia mostrar um sorriso, ele podia mostrar uma aparência: não, eu sou Pedro. Mas lá dentro, lá no seu íntimo, ele tinha um peso, ele tinha uma culpa, ele tinha um trauma. Se Jesus não restaura ele ficaria com trauma para o resto da vida. Ei, psiu. Às vezes dentro de nós carregamos traumas, culpas, pesos, que nós somos especialistas em esconder lá dentro os nossos traumas. Nós somos especialistas em esconder lá dentro as nossas dores. E a gente tá com um sorrisão no rosto, tira uma foto bonita, põe no status, no stories, no Instagram, mas lá dentro tá cheio de coisa que precisa ser tratada por Deus. Lá dentro da alma, do íntimo, tá cheio de coisas que só Jesus pode chegar e pode reverter e mudar. Porque tem pessoas carregando a vida inteira um peso, uma culpa, um pecado, uma dor, e precisa ser restaurado, como Pedro foi restaurado. Sabe por que Jesus restaurou na frente de todos? Sabe por quê? Jesus podia ter chamado ele no cantinho: Pedro, vem cá no cantinho aqui, vamos conversar. Por que Jesus restaura ele na frente de todos? Porque ele é seu líder. E naquelas alturas todo mundo já sabia a besteira que ele tinha feito. Porque se ele fosse o líder daquele jeito, ia ficar: olha quem é o líder, olha quem é o líder, olha, o cara que negou Jesus 3 vezes, olha aí, ele está querendo ensinar a gente o quê? Se ele mesmo negou Jesus 3 vezes. Aí olha o traíra, aí o cara que está se achando querendo nos ensinar, ele foi, ia ficar todo mundo falando. Jesus chega na frente de todo mundo e diz assim: olha, vamos acabar com essa história agora, Pedro. A partir de agora você vai ser restaurado. Você vai ser um novo Pedro. Aquele teu passado vai ficar para trás. Aquela tua marca velha vai ficar para trás. Aquele teu rótulo eu vou tirar de você. Vai ficar para trás, porque eu vou te tratar. É interessante, Jesus pergunta a primeira vez e ele: tu me ama mais do que todo mundo aqui, Pedro? Ele: eu amo. Aí começou a se achar, né? Aí Jesus perguntando para mim. A segunda vez Jesus chega para ele: Pedro, vem cá, mas tu me ama mesmo mais do que todo mundo aqui? Ele: amo, Senhor. Rapaz, mas Jesus está, né, puxando a brasa para minha sardinha.
Na terceira vez Jesus chega e diz assim: Pedro, tu me ama mesmo, cara? Ele baixa a cabeça. Provavelmente nesse momento ele lembra das 3 vezes em que ele traiu o Senhor, em que ele negou o Senhor, é verdade. E a Bíblia diz que ele se entristece, porque ele puxa lá de dentro o seu trauma, a sua dor. Ele puxa lá de dentro algo que precisava ser tratado. Jesus não trata a gente só na superficialidade, não. Ele quer entrar lá dentro do coração. Ele quer arrancar aquilo que está guardado. Se a gente não deixar ser tratado pelo Senhor por aquilo que está guardado na profundeza da nossa alma, nós não vamos passar de meros hipócritas e religiosos dentro de igreja. Por isso que eu volto a falar o que eu falei no início. Ele é especialista em restaurar, em derrubar tudo, em passar o trator e começar tudo de novo. É isso que Ele quer fazer com cada um de nós também, em nome de Jesus. Amém? Para de ficar escondendo as coisas. Para de ficar botando as coisas para debaixo do tapete. Para de ficar, não. Ele quer zerar. Ele quer derrubar. Ele quer começar de novo. Para de querer ficar querendo construir uma coisa nova em cima de coisa velha. Ele prefere zerar tudo e começar tudo de novo. Ele é especialista em novos começos. Então, interessante a resposta de Jesus. Toda a vida que ele dizia: eu te amo, Senhor. Aí Jesus diz o que para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus responde de 3 formas. Jesus diz: apacenta os meus cordeiros, pastoreia minhas ovelhas e apacenta minhas ovelhas. O que é que Jesus estava dizendo com ele? Jesus estava dizendo com isso que: tu me ama mesmo, Pedro? Sério mesmo? Tu está falando que me ama? Não, tá bom, eu estou te restaurando, mas olha, não é para você ficar só aí se achando bonitão, não. É para você me servir. Você me ama? Então me mostra. Eu estou te restaurando. Você não vai ser mais o Pedro que me negou 3 vezes. Você vai ser agora o apóstolo Pedro. O cara que vai me servir, que vai fazer a diferença, que vai levantar a igreja. Mas não adianta você só me dizer que me ama se você não me servir. Se você ama o Senhor, se nós amamos o Senhor, a gente tem que servir a Ele. No caso de Pedro, Jesus mandou ele apacentar as ovelhas dele. Jesus estava dizendo de novo: ei Pedro, não é peixe que você tem que pegar. Não é esse tipo de peixe que eu chamei você para você pescar. O peixe que eu quero que você pesque são homens. Jesus já tinha falado para ele: ei, eu vos chamo para ser pescadores de homens. Então Jesus estava dizendo: ô Pedro, Jesus não disse: ô Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Ah, então tá bom, pois fica aí sendo um bom pescador. Pois fica aí sendo um bom profissional. Não, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. O que é isso? Missão. Quando eu falo que todos nós temos um pouco de Pedro, é porque todos nós precisamos ser restaurados. Mas restaurados para quê, pastor? Para cumprir uma missão, para servir o reino. Amém? Talvez a sua missão não é ser pastor, não é ser pastora. Talvez a sua missão não é ser missionário, não é ser missionário, não é ser coordenador de célula, não é ser obreiro. Talvez não. Mas todos nós temos uma missão, que é servir o reino de Deus. Não interessa, seja com a vassoura na mão, seja lavando um banheiro, seja cuidando de uma criança, como tem gente lá em cima na hora dessa cuidando das crianças. Cuidando não, ministrando sobre a vida delas. Que aqui ninguém cuida de criança, que aqui não é a creche do governo. Aqui são tias e tios, homens e mulheres de Deus que vão ministrar espiritualmente sobre a vida das crianças. Será que alguém pode ouvir nessa noite essas 3 perguntas que Jesus fez a Pedro? Ele quer fazer para você hoje. Você me ama? Ei, olha para mim. Você me ama? Jesus está perguntando para ti. Todo mundo vai dizer que ama, né? Mas Jesus vai dizer: então me serve. Daqui a pouco vira e mexe, ele olha para você e diz: tu me ama mesmo?
Então me serve. Tu me ama mesmo? Mas tu me ama mesmo? Então me serve. Porque quem ama, age. Por que Deus faz isso? Porque a terceira coisa que eu aprendo, a unidade se fortalece quando cada um aceita o seu papel dentro do rebanho. Todos nós somos rebanhos de Cristo, amém? Alguém aqui se considera ovelha do rebanho de Cristo? Quem se considera ovelha do rebanho de Cristo? Sim, você é? Você tem um papel dentro do rebanho. E seu papel não é só comer pasto verde, beber água fresca e engordar. Você tem serviço para fazer. O reino de Deus tem serviço para fazer. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Aí lá no finalzinho, vou terminar aqui, olha, no finalzinho, no versículo 21. Versículo 21. Não sei se tu reparou. No 20. O versículo 20 diz assim, olha, então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, quem é esse aqui? Alguém sabe dizer? Os estudiosos afirmam que ele era João, o discípulo amado, né? Que botou a cabeça no peito de Jesus na ceia. Os estudiosos bíblicos afirmam que é João. A Bíblia não diz, mas o próprio João, que escreveu o Evangelho, fala sobre si. E aí quando Pedro estava na conversa com Jesus, João estava ali perto. E aí Jesus olha, ou melhor, Pedro olha, 21, ao vê-lo Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Eu posso dizer assim que Pedro se deu o luxo de dar a sua última mancada da sua vida. Ele deu você, Pedro, só por essa vez. Ele vê João, discípulo que era mais íntimo, que era aquele cara amoroso, que abraçava Jesus, era aquele cara pegajoso e tal, o amor. Eu não sei se ele sente uma invejinha naquele momento, mas ele olha para Jesus e diz assim, ai, tá bom, Jesus, então eu estou sendo restaurado, né, tá bom, mas Jesus, e ele ali, Jesus? E ele? E ele também não? E ele? O que você vai fazer com ele? Jesus deu-lhe uma lapada nele e Jesus disse assim, ô meu filho, se eu quiser que ele fique vivo até o dia que eu volte, é problema meu. Você tem que se preocupar com a sua vida. Faça a sua parte. Siga-me. E esqueça a vida dos outros. Jesus ainda deu o último arremate em Pedro, porque Pedro ainda tinha uma mania de ficar olhando para a vida dos outros. E nós também não deixamos de ser Pedro certas vezes. Porque às vezes a gente fica também olhando para os outros. Ah, Senhor, e fulano? Ah, Senhor, eu estou aqui. Dá uma vassoura aí, por favor. Eu estou aqui servindo. Ninguém faz isso aqui, tá, gente? É só uma ilustração, tá bom? Ninguém faz isso aqui. É só uma ilustração. Obrigado por trazer uma vassoura boa. Eu estou aqui varrendo. Puxa, mas fulano não vem, né? Só eu que estou aqui, acordei 6 horas da manhã, podia estar dormindo. E olha, Jesus, sinceramente, ó Jesus, vou falar com o pastor. O que tu tem a ver com a vida do outro? Aí tu está servindo pelo outro. Ah, mas eu faço, é muito pesado para mim. Obrigado. Se fosse assim, eu não estava mais nem aqui, querido. Se eu fosse pensar dessa forma, nós não estávamos mais nem aqui. Porque no começo dessa igreja, era gente que montava, lavava, varria, pregava, corria, pegava criança, buscava gente, deixava gente, fazia tudo, ofertava, dizimava. Nós éramos dos membros aos pastores, aos visitantes. Só faltava a gente ser visitante, aceitar Jesus todo domingo.
O que tu tem a ver, Pedro, com João? Eu trato com ele. Quanto a você, segue-me. Faz a tua parte, faz a tua missão, faz a tua obra. Deixa de se comparar com os outros, deixa de ficar se comparando, deixa de ficar isso, deixa de ficar aquilo. Pedro, segue-me e acabou. Amém? Eu aprendo com isso. Você aprende, sim ou não? Meu irmão, sabe, uma das coisas que eu tenho falado muito aqui, nós não queremos uma igreja em que uma pessoa fique reclamando, resmungando. O outro fala porque o outro não fez. Faça você. Faça você. Porque o fulano só faz isso. Então, tu está reclamando dele, então eu tiro ele, tu faz o que tu faz e faz o que o outro faz também. Não é isso? Tu está achando ruim que ele só faz aquilo? Graças a Deus, porque se não tivesse ele, tu estava fazendo o teu e o dele. O que tu tem a ver com isso? Serve. Nós somos alistados para servir o reino de Deus, não para ficar se comparando com ninguém. Você entendeu isso, sim ou não? Faça a sua parte. Sirva. Deixa Jesus te tratar. Não olha para ninguém. Fulano caiu, fulano errou. Não tenho nada a ver com isso. Jesus vai restaurar cada um, ou Jesus vai dar oportunidade de cada um ser restaurado. Não é problema meu. Quem quiser se converter, se converta. Quem não quiser também não se converta. Eu não tenho nada a ver com isso. Amém? Eu aprendi isso. Eu demorei, mas aprendi isso. Eu estou aqui todo domingo há 14 anos pregando essa mesma palavra. Eu não vou morrer, chorar, perder minha saúde. Já perdi meus cabelos. Todo mundo sabe que eu cheguei com topete aqui. Mas eu não vou perder mais nada, fora os meus cabelos, com quem não quer se converter. Meu querido, problema seu. Quanto a mim, sigo Jesus. Não quer se converter não? Estou pregando, a palavra está sendo lançada, o louvor está aqui, tem dízimo, tem oferta, tem serviço, tem isso, tem aquilo, tem célula. Meu querido, está aqui. Não vou deixar de me converter porque você não quer. Quanto a mim, sigo a Jesus. E pronto. Amém? Pode aplaudir essa palavra, por favor. Ou seja, Jesus estava dizendo: cuida da tua parte. Confia na minha mão a obra dos outros. Cuida da sua parte. Cada um vai prestar conta de si. A unidade, ela é vivida quando paramos de comparar e começamos a servir. Aleluia, olha aí que coisa linda. A unidade, ela é vivida quando a gente para de comparar e começa a servir. Meu irmão, para de comparar e começa a servir. Obrigado. Porque se fica um reclamando, um falando, isso quebra a unidade da igreja. E quando a igreja quebra a sua unidade, ela perde o poder de vencer as forças do inferno. E tudo que nós queremos é ter unidade, para a gente ter força contra o diabo, contra Satanás e contra o inferno. João 21, é interessante, né? O João 21 aqui, último capítulo da Bíblia. Poderia terminar com heróis solitários, não é? Mas não. O Evangelho de João não termina com heróis solitários, mas termina com discípulos restaurados, juntos, prontos para cuidar um dos outros. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa: igreja não é lugar de heróis solitários. Igreja é lugar de exército que luta um pelo outro. Amém? Eu já fui de igreja em que se eu morresse, ninguém ia nem no meu velório. Eu tiro pela minha coitada da minha sogra, que faleceu. Quantos foram para o velório dela? Nenhum. Da igreja dela não.
Foi os crentes da outra igreja. Nem o pastor. Não tinha mais dízimo, né? Não tinha mais dízimo para ela levar. Quantos estão assim? Quantos são assim? Morre e ninguém está nem aí. Porque não vive unidade em Cristo Jesus. Agora escorrega. Dá um erro. Todo mundo dá conta do erro da pessoa. Para falar mal, para acusar o erro da pessoa. Todo mundo fala, todo mundo sabe. Mas na hora de ajudar, na hora de pelo menos no velório da pessoa, não vai. Mas para falar mal dela, falava. Essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela que vive em unidade. Que diz assim: meu irmão, estou contigo. Você está comigo? Estamos juntos. Você tem falhas? Eu também tenho. Você está sendo restaurado? Eu também estou. Você tem um pouco de Pedro? Eu também tenho. Mas Jesus está trabalhando em nós. Jesus está mudando em nós. Jesus está trabalhando o nosso caráter, a nossa personalidade. Nós vamos chegar no céu juntos. Nós vamos fazer o reino de Deus crescer juntos. Fique de pé em nome de Jesus, se você quer ser esse Pedro restaurado. Eu quero. Pedro foi restaurado para servir, para amar, para liderar. Aleluia. Próximo domingo nós teremos aqui a Santa Ceia do Senhor. E o que nós estamos fazendo agora, todo mês? Uma semana antes, presta atenção, olha o que nós estamos fazendo, a direção do Espírito Santo. Todo domingo da comunhão nós damos início a uma semana de preparação para a ceia. Uma semana de consagração, de oração, de leitura da Bíblia. Isso aí tem que fazer todo dia, mas toda semana antes da ceia nós vamos estar nos preparando. Sabe por quê? Para não ter mais esse negócio de, na ceia eu não vou participar não, porque eu estou mal com Deus. Tá, por que quer? Eu não vou participar da ceia não, porque eu estou mal com Deus. Tá, por que quer? Porque você está ouvindo hoje que tem que se consertar. Você está ouvindo hoje que tem a chance novamente de ser restaurado pelo poder do Espírito Santo, para que domingo que vem você esteja aqui, só na humildade. Jesus, que maravilha, eu não mereço, mas eu estou aqui para ceiar com o Senhor. Amém? Quem entendeu essa palavra? A restauração de Pedro Ele quer fazer hoje na sua vida, na minha vida. Por mais que tenhamos falhado, Jesus está sempre pronto para nos restaurar, para a gente viver no corpo. Somos chamados a viver juntos em missão, apacentando as ovelhas de Cristo, buscando sempre a reconciliação com o Senhor. Hoje eu quero orar para que você e eu possamos refletir sobre o que pode estar nos separando do propósito de Deus, sobre talvez o que pode estar nos separando da nossa comunhão com os nossos irmãos. Vamos pedir que o Senhor nos dê um coração restaurado, disposto a viver e servir em unidade no reino de Deus. Eu quero fazer uma oração hoje para toda a igreja. Nós temos aqui as nossas células. Nós estamos aqui com os grupos. Hoje não é um culto menos importante. Pelo contrário, é um culto de preparação para sentarmos à mesa com o Senhor. Espírito Santo, coloque sua mão no seu coração. Talvez dentro de você tenha algum vestígio do Pedro. Talvez dentro de você ainda tenha alguma mágoa guardada. Talvez dentro de você ainda tenha algo para ser tratado. Talvez dentro de você tenha uma marca, tem um rótulo, tem uma culpa, tem um peso. O Senhor não quer que você fique o enganando, empurrando com a barriga, deixando o tempo passar. Não. Ele quer restaurar. Ele quer derrubar. Ele quer passar o trator. Ele quer limpar o terreno. Ele quer que você venha para um novo começo. Ele chamou Pedro e ele